Olá a todas, todes e todos, boa tarde, bem-vindos de novo ao canal do Conta Não Sou. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Hoje é dia 30 de setembro e depois de longa ausência eu resolvi gravar esse vídeo. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre o debate da Rede Globo para os presidenciáveis que rolou ontem e que acabou hoje às 2 horas da manhã, por isso que eu tô com essa cara assim meio sonada. Eu assisti até o final. E eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz a respeito de tudo aquilo que rolou no debate. Vamos citar aí 2 pontos importantes. O primeiro é que proposta zero, né? A gente não viu nenhum dos candidatos apresentando uma proposta que fizesse um contraponto com aquilo que o Ciro Gomes tentou colocar durante o debate. Esse é o primeiro ponto. Proposta zero. Teve lá um ensaio do imposto único que ninguém sabe direito como é que a coisa aconteceria e também não saberia dizer para vocês quais os efeitos que esse tal imposto único poderia produzir em benefício do povo, né? Esse é um detalhe importante. A gente conseguiu visualizar assim muito claramente que houve uma disputa na base do 2 ou 1 entre o escorpião rei Lula, o chimpanzé demente Jair Bolsonaro e o padre que não é padre, a gente sabe disso, né? Essa disputa foi para saber quem era o mais indigno de ocupar a presidência da República Federativa do Brasil. Eu só lamento, né? Eu só lamento. Mas a gente pôde perceber em algumas situações, em algumas colocações dos candidatos, o perfil de cada um, né? E aí eu vou associar esse meu pensamento àquilo que aconteceu com Ciro Gomes. O seu Felipe Dávila, que diz que é do novo, mas nem tão novo assim, ele me pareceu agir da seguinte forma: olha, o meu discurso é esse, eu quero privatizar até a alma da sua mãe, né? Mas num confronto de segundo turno eventual entre Lula e Bolsonaro, ele aperta 22 fácil, não precisa nem colar na parede. Esse é o ponto. Com relação a Simone Tebet, aconteceu um negócio assim hilário, que ela chamou a Soraya Tronic de candidata a Bolsonaro. Ela não tá errada, só que ela esqueceu de falar que se apertar ela vai de Lula, né? É bem isso, tá? Com relação ao Ciro Gomes, eu percebi a intenção dele, a necessidade dele de mudar o curso da história no debate, mas ele não encontrou especificamente alguém que compartilhasse com ele das mesmas ideias com relação a propostas. Vamos debater propostas, né? O mais perto disso, por incrível que pareça, foi numa contestação ao padre Kelmonaro, né? Quando ele falou sobre educação, né? Fora disso, a gente não viu ninguém efetivamente discutir propostas, tá? Teve um fato relevante que foi na fala do Ciro, onde ele disse onde ele falou desse movimento em torno do voto útil, que de fato é algo assim absolutamente enojante, né? E que por força daquilo que o Lula colocou e que as pessoas aceitaram, estão sim dentro do mesmo saco de gatos Caetano Veloso e Gedel Vieira Lima. Todo mundo sabe o caráter de cada um, isso é indiscutível, né? Eu não tô aqui para descrever sobre quem é quem,
né? A minha preocupação é que esse saco de gato, ele não leva a nada, né? De fato, ele não leva a nada, né? A gente viu vários artistas, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Bruno Galhaço, Daniela Mercury de um lado, do outro lado, Neymar Júnior, Renato Gaúcho. Eu respeito cada qual com os seus respectivos trabalhos e sobretudo, a arte de cada um. Eu respeito. Só que são escolhas para a manutenção daquilo que o Ciro Gomes chama de máquina de moer gente, né? Vamos manter tudo como está para beneficiar meia dúzia e deixar o povo continuar na draga, sem perspectiva de futuro, né? E aí a gente fala, a eleição direta é uma coisa que está, vamos dizer assim, na essência da democracia. Mas a democracia não é só um nome, não é só um jargão. A democracia, dentro daquilo que o povo que mora aqui no Peri, aqui do lado, enxerga, o que o Estado brasileiro pode fazer em termos de garantir a minha segurança, garantir as oportunidades para que eu possa estudar, para que eu possa trabalhar, para que eu possa ganhar o meu dinheiro sem ter que depender de bolsa nenhuma. É isso que o povo honesto quer. Não é bolsa isso, não é bolsa aquilo. Bolsonaro falou do R$600, o Bolsonaro, no mínimo, propôs de forma eleitoreira, mas ele não teve e não tem poder para nada. Quem aprovou isso foi o Congresso Nacional. Por quê? Porque ficou com a faca no pescoço, né? Ou aprova, ou nenhum deputado, nenhum desses senadores se elegeriam diante da carência efetiva de emprego, de segurança, de estabilidade que o povo está vivendo hoje, né? Esse foi um dilema que deixou, inclusive, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, tem que lembrar disso, inclusive o TSE ficou de mãos atadas com essas atitudes. Por quê? Porque foi uma ação para poder corrigir algo que tinha que ter sido corrigido lá atrás, né? Se você tivesse dado possibilidade de emprego, se você tivesse dado possibilidade de estudo, ninguém estaria nessa situação. Na verdade, a gente está nessa situação já faz mais de 10 anos. O país não cresce, economicamente falando. Só que está nascendo 2.700.000 crianças por ano. Ao longo desses 10 anos, nós estamos falando de 27 milhões de brasileiros que começam sem creche, começam sem escola, começam sem emprego. Como é que fica? Fala para mim, como é que fica? Então, a grande questão aí não é você abraçar aquilo que o artista que te agrada e votar segundo a intenção de cada um deles, porque todos eles efetivamente estão com a burra cheia. No mínimo, estão conseguindo garantir a sua caixa de gordura. Ou seja, não falta banana na fruteira, se é que você me entende. Agora, o povo que está tomando sopa de osso, que está comprando pé de galinha. Eu, quando era criança, minha mãe ia no mercado comprar pé de galinha para fazer a comida da Lessie, que era a cachorra lá de casa. Hoje, tem gente que está comprando pé de galinha para comer. Por quê? Porque não consegue comprar a porra da coxa. Porque não tem dinheiro para isso. E a culpa é de quem? A culpa é dos artistas? Não, eles estão com a burra cheia. Eles só querem garantir que
as coisas que eles têm continuem com eles. E o povo que se dane. É bem isso. É bem isso. A manutenção do sistema econômico e do sistema político, do jeito que tá para eles, tá bom. A única coisa que incomoda os artistas é que o Bolsonaro fala mal da Lei Rouanet. É só isso, né? É só isso. Então, para fechar esse vídeo, eu não quero estender muito, eu queria colocar para vocês o seguinte: faltam poucos dias, na verdade, poucas horas para a eleição. Eu queria te convidar a usar esse pouco de tempo que resta até você bater de frente com a urna para você refletir sobre, primeiro, honestidade. Honestidade. Aquilo que você ensina para o seu filho, que diz assim, ó, roubar é feio. E se você for maior de idade e for pego roubando, você vai preso. Isso é honestidade, né? E se você tem este valor com você, se você é uma pessoa efetivamente, verdadeiramente honesta, não tem como votar em bandido. Não tem como votar em bandido. Então, deixa eu te perguntar. Tudo aquilo que rolou no Petrolão, a devolução dos 16 milhões de reais que foram roubados da Petrobras durante os governos da Dilma e do Lula, isso é roubalheira? Rachadinha é roubalheira? É claro que é. Você comprar 51 casas com dinheiro vivo, no jargão da Polícia Federal, é lavagem de dinheiro, é bandidagem. Então, dentro das pesquisas, a gente olha lá no topo, primeiro e segundo, numa disputa insana para saber quem é o menos corrupto. Para mim é tudo bandido. E o pior, se os bandidos tivessem alguma proposta para você, dizendo, olha, eu vou cuidar da tua saúde, eu vou cuidar da educação dos teus ranhentos, né? Eu vou te dar a possibilidade de emprego, né? Eu vou impedir que filé mignon, que salmão e que queijo suíço não estejam mais na cesta básica para não pagar imposto. Eu vou tributar, eu vou fazer dono de jet ski pagar imposto. Se você tivesse entre os bandidos alguma proposta dessa natureza, né, que impedisse, por exemplo, de uma mina que está lá dentro do busão indo para o trampo, de botar R$100 de crédito no celular e falar só 60, porque 40 é imposto. Se você tivesse algum dos que estão lá no topo da pesquisa, se algum deles falasse alguma coisa nesse sentido, fizesse alguma promessa, se comprometesse com isso, aliviar o seu lado, eu até entenderia, né? Mas daí não vem nada, daí vem a manutenção da coisa que tá, né? Rico ganha muito e pobre se ferra, continua se ferrando, já faz 10 anos. Acho que chega, né? Acho que chega. Tá na hora do povo se rebelar. E não é se rebelar igual fizeram lá na porta da casa do filho do Bolsonaro, né? Aquele que no carnaval se veste de Wonder Woman, ou Mulher Maravilha, né? Não é para ir lá fazer algazarra na porta da casa do moleque, ainda que a casa tenha sido comprada de um jeito que só Deus sabe. Não é para fazer isso. Não é para fazer baderna. É simplesmente chegar diante da urna e pensar o que eu quero para o meu país, o que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para os meus netos. Porque eleição é um contrato para frente. Não adianta querer,
é porque ele foi bonzinho lá no passado e aí eu esqueço que ele me ferrou depois. Não, é um contrato para o futuro. Quem é que te projeta para você um futuro melhor? Eu sei quem. É por isso que quando eu chegar diante das urnas, de coração limpo, de alma pura, eu vou votar 12. E eu tô te convidando a refletir e votar 12 também. Viva o Brasil! Um abraço a todos, fiquem com Deus.